que hoje nós caminhamos para a Nova Jerusalém. Ei, é a nossa Canaã, é a nossa terra, a Nova Jerusalém que descerá do céu. Eu quero te dizer, Deus está nos levando para lá, e é para lá que Deus quer que nós vamos. Então não trave aonde Deus não quer. Não trave aonde Deus não quer. Não trave aonde Deus falou. Aleluia, para você não ficar. Vai adiante. A Bíblia vai nos ensinar. Versículo de número 32. E havendo Tera vivido 205 anos, morreu em Harã. Você sabe o que morreu em Harã? Em Harã morreu sonhos, morreu projetos, morreu propósitos. Não na vida daquela família, mas na vida de Tera. Tera tinha muito para viver, Tera tinha muito para fazer, Tera tinha muito para acontecer, mas infelizmente Tera enterrou o projeto dele na sua própria vida. Não bastou Deus arrancar Tera da idolatria, pastor Renato, porque Deus arrancou ele daquele lugar, mas não conseguiu tirar ele de Harã. E é interessante isso, porque às vezes Deus consegue tirar nós de tantas coisas terríveis, mas nós travamos em tão poucas coisas. 205 anos, repete comigo, fala 205 anos. 205 anos Deus esperando, 205 anos Deus acreditando, 205 anos Deus trabalhando, quem sabe o Espírito Santo falando. 205 anos não foram suficientes para a terra. Eu quero fazer uma pergunta para você: quantos anos são suficientes para você? Para que Deus possa aguardar os projetos e propósitos e você acreditar naquilo que Ele acredita. Deus acredita no projeto, Deus acredita no propósito, Deus acredita em você, Deus acredita naquilo que Ele escolheu você para ser. Mas quando Tera morre com ele também, aleluia, a condição de ser continuado aquele propósito. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus faz agora a chamada de Abraão. Capítulo 12, abre a tua Bíblia, se você não fechou, está aí a sequência. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Repete comigo, fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Eu estou fazendo você repetir, queridos, porque é na repetição que a gente grava, amém? Técnica de aprendizado, repetir, falar. Alguns estudiosos, eu vi a respeito da teologia, alguns estudiosos da teologia acreditam que Deus não fez a chamada de Abraão em Harã, mas fez a chamada de Abraão, aleluia, juntamente com o pai dele lá em Ur dos Caldeus. Eu, de verdade, irmãos, eu não me incomodo muito com isso, porque na verdade não me importa onde Deus fez a chamada. Eu sempre falo assim, irmãos, o que importa é se nós vamos obedecer ou não. Olha para o teu irmão, fala assim: o que importa é como veio o louvor. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu não te ouvir, eu morro. Quem sabe, pastor Renato, foi esse louvor nascido no coração de Abraão. Deus, se eu te ouvir, eu vivo. Se eu não te ouvir, eu morro. Desculpa a minha conjectura aqui, irmãos, e aproveitar, deixa disso. Mas eu fico imaginando essa questão acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus fala com Abraão. A Bíblia declara que Deus fala com Abraão. A voz de Deus veio para Abraão. A voz de Deus se manifestou para Abraão. Então Deus fala para Abraão: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, aleluia, para uma terra que eu te mostrarei. E aqui nós temos algumas informações preciosíssimas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira informação é que Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, a terra que eu quero que você vá, eu vou te mostrar. Mas quando você olha para o pai dele ele falou. Para o pai dele ele falou: você sai de Ur e vai para onde? Para Canaã. Você sai de Ur e vai para Canaã. Aleluia. Tera sabia o destino, aleluia, e não foi. Abraão, aleluia, não sabia o destino, mas foi. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: ei, ainda que você não saiba, o que vale a pena é saber que Jesus Cristo está ao lado dele, vale a pena, aleluia. Estar ao lado dele vale a pena, irmão. Sabe o que me chama a atenção? É que às vezes a
informação demais atrapalha. Informação demais atrapalha. Quem sabe Deus falou assim: poxa, eu falei para a terra, para ele ir para Canaã, ele se embolou no caminho, parou lá e fez o seguinte: eu vou falar para Abraão: Abraão, você vai, eu vou te mostrar no caminho, e eu vou falar contigo no caminho. Eu não vou te falar, porque se eu não falar, ele não vai parar de andar. E sabe por que muitas vezes Deus não fala as coisas para nós, irmãos? Para que nós não paramos de andar. Ei, se Deus não falou nada, continua andando. Se Deus não falou nada, continua marchando. Aleluia, porque quando Deus quiser, Ele vai falar contigo. Mas se Ele não falou, continua andando. Só que tem mais outra coisa que Deus fala aqui. Deus fala: sai da tua terra, repete comigo: da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Escute, eu vou deixar a parentela para o final, combinado? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos falar da terra e da casa do pai. Vamos deixar a parentela para o final. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus fala essas três frases, essas três palavras, essas três ordens. Deus é muito cirúrgico, é muito preciso na palavra que Ele lança para Abraão. Na palavra que Deus fala para Abraão, Ele fala assim: olha, você precisa deixar a tua terra. E aqui nós precisamos compreender o que significa deixar a terra. Eu quero trazer essa explicação para os irmãos. Deixar a terra, irmãos, é deixar, é abrir mão das coisas que você conquistou, que você construiu em lugares que Deus não queria. E aqui está o grande problema: se você construir em lugar que Deus não quer, você vai ter que abrir mão disso. Se você construir em lugares que Deus não mandou você construir, em algum momento da tua vida, Deus vai te pedir, você vai ter que abrir mão. E tudo que você constrói com o suor da sua cabeça, do seu corpo, do seu trabalho, tudo que você constrói com lágrimas, com choro, com gemidos, vale bastante. Mas o grande problema é que às vezes a gente constrói no terreno dos outros. E eu quero dizer uma coisa para você: se você está construindo em terreno dos outros, em algum momento você vai precisar abrir mão disso. E é por isso que Deus olha para Abraão e fala para ele: Abraão, sai da tua terra. Agora eu faço uma pergunta para você. Imagine Abraão com 75 anos. Um homem com 75 anos já construiu muita coisa na vida, não é verdade? Abraão com 75 anos já devia ter a casa dele, já devia ter a casa dele, o carrinho dele. Entenda pelo Espírito, irmãos. A casa dele, o carrinho dele, quem sabe umas casinhas de aluguel, alguma coisinha ali, já tinha construído. Aí Deus fala para ele o negócio seguinte: Abraão, deixa tudo que você tem e vai embora. Olha para o teu irmão, fala: e daí? Vai embora ou não vai? Você entende que quanto mais você fica em lugares que Deus não quer, mais preso você se fica? Você percebe que quanto mais você ficar em lugares aonde Deus não quer, você começa a criar raízes mais profundas, e cada vez mais se torna difícil você abrir mão de muitas coisas. Abraão ia precisar abrir mão agora. Abrir mão de coisas que custou muito para ele, coisas que ele pagou que ele não precisava ter pago, preço que ele pagou que ele não precisava ter pago, aleluia. Preço simplesmente porque ele tinha um pai que poderia estar conduzindo a vida dele para falar para ele assim: filho, você vai construir aonde Deus quer, guarda os teus recursos para construir aonde Deus quer. Mas ele não tinha um pai que o direcionou. Então Abraão constrói aonde ele achava que ele tinha que construir. Ele constrói naquele lugar e Deus fala para ele: eu quero tudo, abre mão, sai da tua terra. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: assim somos nós, crentes. O Senhor sempre, aleluia, Ele está movimentando as coisas, e Ele faz as coisas acontecer de um jeito para que a gente possa abrir mão. Quer ver? Todos nós conhecemos a respeito da conquista de Jericó, sim ou não? Amém, irmãos? Primeira cidade, Fortaleza, todo mundo sabe. Deus chama Josué, Josué entra, cidade Fortaleza, glórias a Deus. Jericó, e vai lá, e glória a Deus, campanha de Jericó, cerco de Jericó, aleluia, amém. Entra lá, o negócio seguinte: não pega nada, porque eu não quero nada dessa cidade, queima tudo, destrói tudo. Aí eles entram lá, as muralhas ruem, todo mundo dá glória a Deus, aleluia, as muralhas caíram, todo mundo glorificando, todo mundo com medo. Mas tem um camarada no meio, um soldado chamado Acã. E Acã em Jericó, ele vai lá, glórias a Deus, aleluia, e faz algo. Ele pega uma capa da Babilônia, uma barra de ouro, e leva para
enquanto estava todo mundo comemorando a vitória, enquanto estava todo mundo dando glória a Deus, o Acã escondeu um negocinho ali e levou para casa. Sabe o que Deus falou? Nada. Deus não falou nada. Eu me pergunto, pastor Renato, por que Deus não levantou um profeta da congregação e repreendeu Acã? Por que Deus não levantou um homem, uma mulher de Deus e deu no nariz dele ou dela? Glórias a Deus. Por que Deus não levanta um profeta quando eles venceram Jericó e Deus, aleluia, fala ali naquele lugar? Deus não fala nada. Amém? Vencer aquela batalha, vencer aquela luta. Vem a segunda luta. Qual que era a segunda luta? Vencer a segunda cidade chamada Ai. Quando eles vão naquele lugar, que eles preparam tudo, todo mundo animado. Poxa, se não grita, eles derrubamos aquela. Essa vai ser facinho, pequenininho, não tem muro, não tem nada. Nós vamos derrubar. E eles foram, irmãos, e chegaram lá e perderam a batalha. E quando eles perderam a batalha, Josué foi para a oração, clama, busca, e aí Deus fala, tem o anátema no meio. Mas ei, o anátema já estava andando junto deles lá de trás. Por que Deus não falou nada lá atrás? Olha o que o teu irmão fala. Vitória não significa vitória. A vitória só significa vitória quando a próxima vitória for vitória. Porque Deus vai revelar a tua derrota é na próxima vitória. Quando eles chegaram na próxima, que eles viram que eles tinham perdido. Mas não é ganhando, não, perderam. Porque tinha um maldito no meio. Mas só foram saber do maldito na próxima. Olha para o teu irmão e fala assim, ei, é só na próxima. É por isso, irmãos, que para dar glória a Deus, espera a próxima. Espera a próxima. Mas eu quero voltar para o texto para nós não perder. Tua terra fala, glórias a Deus, daquilo que você plantou, daquilo que você construiu o lugar, aleluia, que Ele não mandou você construir. Eu falei para os irmãos que eu ia pular a parentela, e agora eu vou pular. Então eu vou para a próxima palavra que Deus fala para Abraão, e Ele fala para ele assim, negócio seguinte, sai então da tua terra, vou pular a parentela, e sai da casa do teu pai. Repete comigo, fala, da casa do teu pai. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, e eu não sei se você parou para meditar nesse texto. Por que Deus fala para Abraão, sai da casa do teu pai? Você vai falar para mim, ai pastor, porque Abraão, um jovem de 75 anos, morava com o pai ainda. Ô meu irmão, Abraão tinha vida formada. O que Deus estava falando para Abraão? Deus estava falando para Abraão, ei, sai debaixo desta autoridade que não obedece, sai debaixo de uma autoridade que não ouve a minha voz, sai debaixo de uma autoridade que não te conduz para a promessa, aleluia, entra debaixo da minha autoridade, porque eu quero conduzir você, aleluia. Você sabe o que Deus fala para Abraão? A autoridade que você carrega ainda é a autoridade do teu pai, mas o teu pai foi um desobediente, ele deixou de ouvir as promessas. Eu quero te dizer, eu tenho coisa grande para ti, então abre mão desta autoridade para caminhar na minha vontade, aleluia. Deus quer te fazer caminhar na vontade dele, meu amado. Deus quer te fazer caminhar na vontade dele, minha amada irmã. Mas é necessário abrir mão de autoridades que te travam. A autoridade que travou Abraão a vida inteira, a autoridade que travou Abraão a vida inteira, ainda estava presente na vida dele, ainda fazia força na vida dele, ainda exercia no mundo espiritual, exercia autoridade na vida de Abraão. Tera ainda exercia autoridade na vida de Abraão, mesmo depois de morto. E é por isso que Deus tem que falar para ele, ei, abre mão desta autoridade, sai da casa do teu pai, sai debaixo desta autoridade. Interessante, irmãos, que Abraão, ele não teve problema nenhum com essas duas questões. Abraão abre mão da casa, Abraão abre mão do carro, Abraão abre mão das casinhas de aluguel. Eu não sei, irmão, isso é conjectura minha. Abraão abre mão de tudo que ele tinha, e ele fala, amém, Senhor, eu vou. Aonde que eu vou, Senhor? Não sei. Tá bom, Senhor, eu não sei. Então eu vou caminhar na tua vontade, Senhor. Mas, Senhor, amém, eu vou abrir mão da autoridade do meu pai, porque eu quero viver as tuas promessas. Então Abraão abre mão da autoridade do pai. Aleluia. Mas agora eu vou para a última coisa. E a última coisa que Deus falou para Abraão, que na verdade é do meio,
Deus falando para Abraão assim: Abraão, sai da tua parentela. Eu quero fazer uma pergunta para você. Abraão obedeceu? Sim ou não? Ele ouviu a voz de Deus nesse contexto, sim ou não? Ele ouviu a voz de Deus, irmão, sim ou não? Não. E eu te provo que ele não ouviu a voz de Deus. Pega a tua Bíblia, capítulo 12, verso 4. Glória a Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E o que está escrito aí, irmãos? E foi Ló com ele. E foi Ló com ele. Versículo 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a quem, irmãos? Ló. E a Ló. Capítulo de número 13, verso de número 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha. E o que diz aí, irmãos? E Ló com ele. Capítulo 13, verso 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha o que, irmãos? Rebanhos. Rebanhos. Olha que interessante esse contexto. Olha o que a Bíblia traz de informação. Em todo o tempo que Abraão sai, que ele obedece nos dois primeiros quesitos, aonde ele estava, quem estava com ele, irmãos? O Ló. O Ló estava com ele. O Ló não fazia parte da promessa, mas o Ló era inteligente. O Ló sabia que Abraão tinha promessa. O Ló era inteligente, irmãos, porque ele não tinha, mas ele sabia quem tinha. Então ele colou em quem tinha. Glórias a Deus. Ele grudou em quem tinha. Então Ló começa a andar com Abraão. Eu fico imaginando o que Ló construiu, o que Ló fez. Talvez ele tenha feito alguma coisa, talvez Ló tenha que ter aberto mão de algumas coisas também. E Ló abriu, quem sabe, mão de muitas coisas. E ele abriu e foi, irmãos, com Abraão. Então, para onde Abraão estava, ali estava quem, irmãos? O Ló. Olha para o teu irmão e fala assim: dá uma olhadinha do lado, não. Esse irmão que está do teu lado, tá? Pergunta para ele assim: não tem um Ló grudado em você, não? Às vezes você quer caminhar e tem um Ló grudado na tua vida. Eu, se fosse você, começava a orar para Deus identificar os Ló que tem travado na tua vida. Tem muito Ló que trava a nossa vida, irmãos. Tem Ló que está chupando a tua promessa. Tem Ló que está recebendo a tua vitória. Tem Ló que está recebendo a tua bênção. Tem Ló que está levando porque sabe que você tem promessa. E a única pessoa que não sabe é você. Mas o Ló está lá, está grudado. E você dá glória a Deus. E o Ló dá glória a Deus junto. E o Ló está lá, irmãos. Às vezes ele nem dá glória a Deus. Mas a hora que você dá glória e recebe a bênção, ele está lá para receber. Ele está lá para dar glória na hora da vitória. Mas para pagar o preço contigo, o Ló não está lá, não. Quem é o Ló que trava a tua vida? Cuidado com Ló, irmãos. Deixa Ló viver os propósitos de Ló. E deixa Abraão viver as promessas de Deus. Aleluia. E se tu é Abraão, vive as promessas de Deus na tua vida. E estava lá, e Abraão passa a prova e vai para o Egito. E o Ló vai para o Egito atrás. E o Ló volta. Mas a Bíblia declara que enquanto Deus está prosperando Abraão, o Ló está prosperando junto. E está lá Ló prosperando. Só que Ló prospera num ponto. E sabe qual que é o ponto da prosperidade de Ló? Sabe qual que é o ponto da prosperidade do inimigo da nossa alma, irmãos? É o ponto aonde começa a haver contenda contigo. Porque a prosperidade do Ló, que é, desculpa a palavra, o Ló era um duro. O Ló era um duro. O Ló estava lá, irmão, só recebendo a vitória, só recebendo a bênção. Saiu cegueira primeiro. Ele sai de lá, recebe a vitória. Mas como diz a avó da minha esposa, ela falava: quando ganha uma lãzinha, a avó da minha esposa falava isso. Quando ganha uma lãzinha, já acha que manda. Quando ganha um negocinho, já acha que comanda. E já começa a querer mandar em Abraão. E a Bíblia declara que os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. Mas o pior não é isso. O pior, eu fico imaginando, pastor Renato, me perdoe, isso é conjectura minha, não é Bíblia. Eu fico imaginando o Abraão andando, e chega em Canaã, e lá nada, e ele vai para o Egito, e nada, e passa a prova no Egito, aquele rolo caminha dele lá, e volta o Abraão para Canaã, e anda para cá, e anda para lá, e eu fico imaginando Abraão com o seu joelho dobrado: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Desculpa,
E a pergunta é: o que Deus tinha que falar para Abraão? O que Abraão queria que Deus falasse? É aqui, chegou. Porque quando ele saiu simplesmente com uma palavra assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele estava andando sem saber aonde ele ia, mas ele estava andando, ele estava caminhando, ele estava indo. Mas Deus em nenhum momento chega para Abraão e fala para Abraão: é aqui, Abraão. Então Abraão passa, Abraão vai, Abraão volta, e ele vai de novo, e ele volta de novo, e ele vai para lá, e ele vem para cá. Mas eu fico imaginando Abraão com seu joelho dobrado, irmão, clamando e pedindo: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de direção, porque se o Senhor não falar comigo, Senhor, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu estou andando e não estou chegando em lugar nenhum. Conhece gente assim, irmão? Conhece crente assim, irmão? Anda e não chega em lugar nenhum. Ele anda e você fala assim: ó, irmão, Deus está mostrando aqui para nós fazer algo para você aqui, vamos levantar você o cargo. Não, eu ainda não estou preparado. Não anda, não se prepara, não ora. Aí tem teologia, não estuda, tem oração, não ora, tem projeto, não aparece, e ali Deus querendo trabalhar, Deus querendo falar, mas não tem propósito, não tem nada. Sabe por quê, irmãos? Porque está esperando. Eu fico imaginando o Abraão clamando e pedindo para Deus. Só que Deus começa a movimentar as coisas. A Bíblia declara que há uma guerra entre os dois ali, os pastores de Ló com os pastores de Abraão, e começa a se pegar por causa dos gados. Não, a vaca é minha, o boi é meu. Não, o cabrito é meu, a ovelha é minha. Não, porque esse mais gordinho é meu, porque o mais magrinho é meu. E começa um rebuliço ali dentro por causa de bicho, irmãos. E aí Abraão entende aquilo como uma resposta de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: querido, sensibilidade. Faz assim, meu irmão. Sensibilidade. Deus está chamando o povo dele para ter sensibilidade espiritual. Sensibilidade. Ouvir a voz de Deus não é um grito. Quem se lembra, glórias a Deus, Elias naquela caverna, trovão para um lado e atrás, monte fedendo e fogo, e pá, daqui a pouco vem uma voz suave. Sensibilidade. Aleluia. Sensibilidade. Às vezes a tua vida dá um tormento e cai penha para lá e vem de monte para lá, e você só está querendo ouvir aquela voz mansa, suave. Mas sabe, Deus manda dizer aqui: ei, nessa tormenta da tua mente, do teu coração, não tem como ouvir a voz mansa e sublime do Senhor. Quantas vezes nós estamos angustiados e queremos que Deus ande na mesma frequência que nós estamos, naquela loucura, e levanta e grita e pula e anda. Mas Deus está esperando: filho, se acalme, sossega, porque a hora que você sossegar eu vou falar. Oh, aleluia. Tanta tormenta, tanta coisa. Eu fico imaginando a tormenta de Abraão, e agora para ajudar uma brigaiada dos pastores, e brigaiada por causa de bicho, e Abraão olha para Ló e fala: Ló, não dá mais. Ló, não dá mais. Chega, Ló. Chega desse negócio, Ló. Chega desse negócio, Ló. O negócio é o seguinte, Ló: o que você escolher para mim tá bom. Olha, quem sabe aonde quer chegar, irmãos, ele sabe que Deus é com ele, aleluia. Ele fala para Ló: Ló, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Não importa, Ló, porque eu sei de uma coisa, que aonde eu pensar, Deus vai estar comigo. Toma você, Ló, a tua decisão. Toma você. Em outras palavras, Ló, se espirulita daqui, meu filho, porque você está impedindo a minha vitória. É Jesus, aleluia. Interessante que na posição que eles estavam, dava para ver as campinas de Sodoma. Então Ló bate o olho lá, ele dá uma olhada e fala assim: nossa, aquele lugar é bom. O tanto de bicho que eu tenho, tem pasto, é legal, é bom, é gostoso, aleluia. E ali meus bichos vão ficar bem tratados. Meus bichos vão ficar bem tratados, eu vou para lá. Porque por outro lado era deserto, eram os carvalhais de Manre, um lugar deserto, seco. E ele falou: eu escolho Gomorra, do lado de Gomorra que é melhor. Então Abraão fala assim: querido,
pode ir, eu te abençoo. E a Bíblia fala que então Abraão vai para o lado de Carvalhais de Mamre, e lá ele faz um negócio. Quando ele chega naquele lugar, naqueles carvalhais, ele levanta o altar. Aleluia. O que mais me chama a atenção na vida de Abraão é que Abraão sabia levantar altares. Você sabe levantar altar? Aleluia. Sabe umas coisas que os crentes não aprenderam, irmãos? Levantar altares. Altares de adoração, de louvores, de clamor. Lá na nossa casa tem um lugarzinho que a minha esposa levantou o altar dela. Um dia eu cismei de dobrar o meu joelho lá. Ela falou: opa, aqui não. Se manda daqui, aqui é o meu lugar de adoração. Quer levantar um altar, você levanta para lá, aqui é meu. E é o lugarzinho dela orar. Ela bota o joelho dela no chão, vai lá, ela clama, lá ela ora. Tinha que levantar o meu altar, quis botar o joelho meu no altar dela. Olha o que Deus fala: não cabe. O teu joelho no altar dos outros não cabe. Ah, levanta o teu, meu filho. Levanta o teu. Aleluia. Levanta o teu. E a Bíblia declara que ele então se separa. Agora abre a tua Bíblia no livro de Glórias a Deus, mesmo Gênesis, no capítulo 13 agora. E agora você vai ficar pasmo com isso. Capítulo 13 do livro de Gênesis. E nós vamos ler no versículo de número 14. Glórias a Deus. Todos acharam, amém? Amém. Disse o Senhor a Abraão. Repete comigo, fala: depois. De novo, fala: depois. Que Ló se separou dele. Quando que Deus fala com Abraão, irmãos? Depois que Ló se separa dele. Depois que o Ló se manda. Então eu fico imaginando Deus com assim cruzado, olhando lá. Abraão para cá, Abraão para lá, o Ló na cola, o Abraão para cá, e Deus de boca fechada. E a hora que Abraão dá um corridão em Ló, Deus fala: agora eu vou falar com ele. E vem o texto novamente: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti, a tua descendência, para sempre. Quando Ló foi embora, irmão, Abraão já estava em Canaã, já estava na terra prometida. Aleluia. Deus fala para Abraão Abraão diz para Ló: escolhe para onde você quer. Ele olha para Campina, porque ele não olhou como Deus olhava. Abraão estava olhando para a promessa, para o propósito. Então ele escolheu o melhor lugar, ainda que os olhos dele não mostravam. Aleluia, Jesus. Os olhos deles mostram, irmãos. E quando Ló se manda, glórias a Deus, Deus fala. Eu quero dizer para pessoas aqui: somente quando Ló se mandar é que você vai ter respostas que você precisa. Mas preste atenção. Ah, já entendi, o pastor falou que aquele meu marido é o Ló. Vou dar uma bicuda. Opa! Para lá! Para lá! Entenda pelo Espírito a palavra. Ló são situações que travam a nossa vida, nossas promessas. E a palavra do Senhor vai dizer então, glórias a Deus, que Abraão entra naquele lugar, entra naquela terra. E aí todo mundo já conhece a história. Precisa adiantar por causa do horário. Perdão, pastor, me dá mais 2 minutinhos, eu prometo que eu encerro. Escute, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento acontece uma guerra. 4 reinos se levantam contra 5. Começa um furdunço naquele lugar, e todo mundo ali começa, glórias a Deus, a brigar por causa de território. Então a guerra acontece, irmãos, e esses 4 reinos se levantam e tomam 5 reinos. E dentre estes 5 reinos estava um reino. E sabe qual reino que era? Sodoma e Gomorra. E sabe quem morava lá, irmãos? O Ló. Era o Ló que morava em Sodoma. Afinal de contas, ele tinha escolhido morar naquele lugar, sim ou não? Ele tinha escolhido morar lá. E ali, desculpa a palavra, um pau tora naquele lugar, perdão da expressão, pastor, mas o negócio estreita naquele lugar de um jeito, irmãos. E quando eles dão conta, sabe o que acontece? Irmãos, o Ló é levado cativo. E vai lá o Ló cativo, e vai toda aquela casa cativa, e todos aqueles reinos cativos.
4 reinos, venceram 5 reinos, irmãos. E Ló foi junto e foi tomado as mulheres, foi tomado toda a riqueza que ele tinha recebido ao lado de Abraão. Ele pede. Quero dizer uma coisa para você, irmãos: não ande do lado de quem tem promessa, tenha você as promessas. Sabe por quê? Porque se você tiver promessa, o diabo não toca no que é teu. Aleluia! Mas a palavra vai nos ensinar, glórias a Deus, que a informação chega até Abraão. E quando a informação chega em Abraão, Abraão levanta os seus valentes. E eu quero fazer uma pergunta: quem que são os valentes da Assembleia de Deus aqui em Colômbia? Quem que são os valentes desta casa? Quem são os valentes que, se chamar para a guerra, vão para a guerra? Quem são os valentes que, se der um prato, se levantam e vamos lá? A Bíblia declara que Abraão reúne os seus valentes, 318 homens. E nós sabemos que esse negócio de 300 para Deus é um troço meio vitorioso, amém, irmão? Sim ou não? Todo mundo sabe da história de Gideão. Esse negócio de 300 com Jesus aí, irmãos, é um troço tremendo, hein? E Abraão tinha os seus 300 ali. E Abraão então pega os seus valentes, seus 318, e vão perseguindo. O cara acreditava em Deus. O cara acreditava em Deus. Porque, irmãos, vamos de novo. Eram 4 reinos que lutou contra 5 reinos. Eram 4 exércitos que Abraão tinha que enfrentar com quantos, irmãos? Com 318. E Abraão vai dar conta dos caras. E Abraão vai lá, e Abraão corre lá. E a Bíblia diz que Abraão vai e derrota aqueles reis. Aqueles 4 reis. Olha que tremendo isso. Olha para o teu irmão e fala assim: eu não sei se você sabe, mas existem os despojos de guerra. Amém? Todo mundo sabe dos despojos aqui, irmãos? Quando você ganha uma batalha, os despojos é de quem, irmãos? É de quem venceu a guerra. Então aqueles 4 reinos venceu aqueles 5, aqueles despojos daqueles 5 reinos veio para quê? Para aqueles 4. Quando aqueles 4 perdem a batalha com Abraão, irmãos, aleluia, quem recebe os despojos de guerra, irmão? O Abraão. E os despojos de guerra, inclusive, eram as bênçãos que Ló levou. O Abraão recebe de volta. Agora é meu, dá aqui para mim, porque agora é meu, aleluia. E Deus está na mão de Abraão de novo, aleluia. Aleluia. E lá vai Abraão. E Abraão vence. E Abraão conquista. Glórias a Deus. E Abraão está voltando. E é interessante porque quando Abraão está voltando, acontece um negócio, irmãos. E o que acontece com Abraão fica muito explícito quando a gente tem um entendimento da palavra do Senhor. Eu não sei se você prestou atenção, e eu vou voltar para o início para você entender. Quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, Deus está falando, abre mão de tudo. Quando ele fala, sai da tua parentela, ele está falando assim, não carregue aquilo que te trava, que acaba com a tua vida. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, glórias a Deus, que eu vim de uma família de testemunhas de Jeová. Irmãos, quando eu aceitei Jesus foi uma guerra. O meu pai se levantou, a minha família se levantou. O meu pai, que era um homem que amava minha esposa, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, o meu pai pegou um ranço, pegou um ódio da minha mulher, irmãos. Ele odiava, e ele falava assim: você levou meu filho, você roubou meu filho. E ele odiava ela, irmãos. Então nós tivemos que abrir mão. O meu pai, no leito de morte dele, pastor, no leito de morte do meu pai, ele me grudou assim pelo pescoço, assim, ele falou assim: eu te odeio, porque eu tinha aceitado a Jesus. E eu olhei para ele e falei assim: eu te amo, meu pai, e Jesus Cristo te ama, e Jesus Cristo é na tua vida, pai. Se o Senhor aceitar a Jesus agora, Ele te livra da morte. Aleluia. E ele caiu em si. Quando ele olhou para mim, e eu falei: pai, quer aceitar Jesus? Ele quer. Fiz meu pai confessar Jesus por único, suficiente Salvador. Ganhei meu pai para Jesus naquela madrugada. Jesus recolheu. Vai, mas vai salvar o diabo, Senhor. Aleluia. Mas que ele me grudou no pescoço e falou que o meu diabo, ele falou, o diabo estava na vida dele, pastor, me grudou pelo pescoço. E eu falei: pai, eu te amo, pai. Glórias a Deus.
Sai da tua terra, abre mão daquilo que te impede. Sai da tua parentela, não se trave naquilo que Deus não quer que você se trava. E sai debaixo da autoridade do teu pai. Abraão sai debaixo da autoridade do pai dele. Só que Abraão agora não tinha autoridade mais na vida dele. Abraão precisava entrar debaixo de uma cobertura espiritual. Abraão precisava de uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Então ele está voltando. E quando ele está voltando, irmãos, a palavra do Senhor, no capítulo de número 14, abre lá por favor, capítulo 14, glórias a Deus, versículo de número 16 em diante. Todos acharam, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. E após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os seus reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Repete comigo, fala: pão e vinho. E era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: quem sabe você não entende o valor do teu dízimo? Você não entende o valor do dízimo. O dízimo sela promessa, o dízimo sela sacerdócio, o dízimo sela autoridade. Quando Abraão entrega o dízimo aleluia, a Melquisedeque, glórias a Deus, a palavra do Senhor vai nos ensinar, aleluia, que ali ele sela o sacerdócio. Quando você entrega o teu dízimo na casa do Senhor, você sela o sacerdócio de Jesus Cristo sobre a tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que todos os sacerdócios desta terra vêm de uma linhagem, irmãos, da linhagem de Levi. Mas Melquisedeque não. Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Sabe o que significa? Melquisedeque representa Cristo. Ele entregou para Cristo. Abraão dizimou para ele e selou a autoridade sobre a vida dele. Abraão saiu de debaixo de uma autoridade humana desobediente e entra debaixo de uma autoridade que o abençoou e fez ele prosperar e tornou ele pai da fé. Aleluia. Abraão viveu a promessa que Tera não viveu. Eu te convido a se ficar em pé. Glórias a Deus. Abraão viveu a promessa que Tera não viveu. E eu quero declarar que você vai viver a promessa, aleluia, que os teus pais não viveram. Você vai viver os propósitos que o teu pai e a tua mãe não viveram. E você alcançará, porque Deus é Deus na tua vida e é poderoso para te entregar essa vitória. E eu quero fazer uma pergunta, me permite, pastor? Glórias a Deus. Eu quero convidar você que ainda está com o teu coração, que não tomou uma decisão ao lado do Senhor. Ou quem sabe você ainda não entrou debaixo dessa autoridade sacerdotal, desta casa, desta igreja. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Pastor, eu estou debaixo dessa autoridade. Se você está debaixo desta autoridade, eu quero te convidar a sair do teu lugar e se colocar aqui na frente. Irmãos, eu sempre falo uma coisa: o primeiro que vem é o que puxa todo o resto. Se você quiser sair do teu lugar, vem aqui, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo soberano sobre a tua casa. Venha para o altar.